ES News Especial. Oferecimento Restaurante O Mercador. O ES News Especial está começando. Hoje, Camila Valadão, do PSOL, participa da rodada de entrevistas com candidatos ao governo do estado. Agora, no ES News Especial. Muito bem, estamos recebendo aqui a candidata do PSOL ao governo do estado, Camila Valadão, dentro da rodada de entrevistas com os candidatos ao governo aqui do Espírito Santo. Tudo bem, candidata? Tudo jóia, Giovanni. Por que Camila Valadão deve ser a governadora do Espírito Santo e não Mauro Ribeiro, ou Paulo Artung, Renato Casagrande, Roberto Carlos? Bom, Mauro Ribeiro é diferente dos outros três candidatos. Ele falou exatamente isso quando esteve aqui. Olha que nem combinamos. É diferente dos demais também. Mauro Ribeiro é diferente dos demais candidatos, sem dúvida também seria um excelente governador para o estado do Espírito Santo. Os outros três estiveram à frente do comando desse estado por 12 anos. Agora se apresentam com candidaturas diferentes, mas do nosso ponto de vista representam aí os mesmos interesses e compõem o mesmo bloco político. Bloco esse que leva o nosso estado hoje aos piores índices de homicídios para a juventude, aos piores índices de homicídios para as mulheres, a dados alarmantes na área da educação, na área da saúde pública. Portanto, votar em Camila Valadão é votar em uma candidatura alternativa a esse bloco, uma candidatura que tem como motivação principal os interesses aí do povo, os interesses da população. Agora, há um acirramento nas campanhas que estão aí, digamos, polarizando nas pesquisas aí, mais bem apontadas que as demais, que é Paulo Artung e Renato Casagrande. Esse acirramento está fazendo com que surjam denúncias, acusações e tudo mais. Como é que você está vendo esse quadro? Olha, Giovanni, que coisa interessante. Como que essas denúncias... Uma lavação de roupa suja. Uma lavação de roupa suja que não surgiu antes, Impressionante. Só agora, na véspera da eleição, que Casagrande começa a denunciar viagens ilícitas, da esposa de Paulo Artung ou de Paulo Artung, ora, mas foi eleito pelo Paulo Artung, não sabia disso, só descobriu isso agora. Então, para nós, é o sujo falando do mal lavado, Então, é disso que se trata essa briga entre os dois, que certamente não tem como interesse a melhoria da saúde pública, da educação, a melhoria do transporte público no Espírito Santo, ou seja, o interesse dessa lavação de roupa suja não são os interesses da população. Bom, o seu partido se coloca como um partido diferente e coloca esses aí que a gente citou, que você citou, como um agente de uma política velha. O que há de novo no PSOL? O PSOL nunca compôs nenhum desses governos no estado do Espírito Santo, então isso já é um diferencial em relação às outras candidaturas. Além disso, o PSOL tem criticado bastante a política, que do nosso ponto de vista virou um balcão de negócios. Em que sentido? No sentido de que hoje as empresas do Espírito Santo, os grandes empreendimentos, investem nessas candidaturas para que depois tenham devolvido aí, através de políticas, em especial as políticas econômicas, todo o dinheiro investido. Nós não concordamos com essa forma de fazer política e, inclusive, temos financiado a nossa campanha apenas com a doação da militância, daqueles e daquelas que acreditam no nosso projeto, que acreditam nessa candidatura, justamente por entender que não basta só criticar o financiamento de campanha, É necessário dar o exemplo, ainda que isso limite bastante as nossas possibilidades de conduzir essa campanha. A gente tem dito que é o tostão contra o milhão, porque é assim que nós temos feito a nossa campanha. Então, nesse sentido, não receber o financiamento das empresas, por quê? Porque a empresa não doa.
empresa investe, né? Com certeza. Então, por isso nós temos independência de dizer o que pensamos, de apresentar as nossas propostas com muita convicção, porque não temos rabo preso com ninguém, né? Então podemos dizer exatamente tudo o que está previsto no nosso programa, podemos apresentar inclusive as contradições das outras candidaturas. Então fazemos uma política, mas de uma forma diferente, porque se fosse para fazer do mesmo jeito, assim como esses, sim, a nossa candidatura ela não teria nem sentido, né? O pessoal ele surgiu, não digo de uma dissidência, mas assim uma revolta de militantes do PT no período do mensalão. Ou seja, nós não concordamos com isso que está acontecendo, na época foi dito, e a política que nós conhecemos do partido que fundamos é outra. Você acha que a população perdeu essa memória dos compromissos que o pessoal tinha até então? Não acho que não. Acho que não. Inclusive porque a gente percebe hoje um descontentamento muito grande com o PT, com a administração, em especial no âmbito do governo federal. É muito comum, inclusive, as pessoas reclamarem, não voto mais no PT, né? E a gente faz política, inclusive, nessas condições. Olha só que contradição. O PT, partido composto no Brasil na década de 80, lutou tanto para estar no poder e quando chegou lá, cedeu à lógica do poder, cedeu a essa forma de governar o Brasil, não realizou nenhuma mudança estrutural dentre aquelas que eram reivindicadas historicamente pelos trabalhadores, como, por exemplo, a reforma agrária, né? E acabou entrando nesse jogo do poder, nesse balcão de negócios, e leva as pessoas a desacreditarem na política. Por quê? Porque se até o Partido dos Trabalhadores mudou quando chegou lá, né? Então a tendência hoje é as pessoas serem mais céticas em relação à política, elas estão mais desacreditadas. E isso para nós nos coloca em uma tarefa muito grande, que é a tarefa de ir para as ruas, apresentar as nossas propostas e dizer, não é todo mundo igual. Tem gente diferente, né? Tem gente querendo fazer diferença, e aí é com esse propósito que a gente tem ido para as ruas dialogar com as pessoas, dizendo, olha, assim como vocês estão desacreditados da política, nós também estamos. Assim como vocês não acreditam mais, nós também não acreditamos no que está aí. E por isso nos colocamos como alternativa, e por isso estamos apresentando uma nova forma de fazer política, porque a solução dos nossos problemas, ela passa por dentro da política, não é por fora dela, né? É óbvio que votar não é tudo, votar é só o começo, é necessário aproveitar a democracia nos seus diferentes espaços, né? E participar de diferentes formas. Então é isso que a gente tem tentado, ainda que com todas essas contradições, dialogar com as pessoas. E vocês aqui, a sua candidatura tem o mesmo percentual nas pesquisas que o candidato do PT, apesar das diferenças em termos de recursos e tempo de TV, né? Você acha que isso, então, pelo que eu entendi, essa é uma fatia que compreende perfeitamente que o pessoal é alternativa ao que o PT propõe. Você acha isso também? Acho isso também. Inclusive, é isso. O PT não tem nada de novo no Espírito Santo, né? Inclusive apresenta aí a velha política. O PT esteve durante o governo de Paulo Artung, esteve durante o governo de Casagrande e sequer fez qualquer tipo de balanço dessas duas administrações. Até agora, nós não sabemos qual é a avaliação que o PT tem, por exemplo, dos 8 anos de Paulo Artung, ou dos 4 de Casagrande, porque a proposta da candidatura deles não é, digamos que, se diferenciar, é dizer o que tem de bom em cada um. Bom, dizem que até o final da eleição nós saberemos... Fez parte dos dois, né? Fez parte dos dois governos e ainda faz. O PT continua no cargo da vice-governadoria do Estado, que é o Givaldo Vieira. Continua com cargos na administração estadual, né, com secretarias, enfim, outros cargos. Então, continua. Agora, como seria uma governadora do PSOL aqui no Espírito Santo, tendo que conviver com regras, digamos, do que vocês chamam de uma velha política? Porque, queira ou não, teria uma maioria de
a maioria no Congresso, de outros partidos, digamos assim, defendendo regras que não são exatamente as que vocês defendem. Pois é, isso me recorda muito aquele discurso que a gente sempre escuta, né, nesse período da eleição, da governabilidade. Né? O que é a governabilidade do nosso ponto de vista? É inclusive o primeiro eixo do nosso programa, Poder ao Povo. É governar com o povo. Nós, inclusive, temos uma crítica a esses que acham que governar um Estado, que gerir um Estado, se dá a partir dos acordos de gabinete. Portanto, ali no âmbito da estrutura do Estado, nós discordamos dessa ideia. Nós achamos que governar é dar ao povo poder. Governar é convocar ao povo para debater a política e para decidir sobre ela. Portanto, nós temos uma concepção diferente do que é gerir o Estado, que para as outras candidaturas se dá pelo simples interesse, né, inclusive muitas vezes corporativo com a Assembleia Legislativa, né, em relações que justificam ali a troca de votos, né, a compra dos votos, a troca de cargos, e nós não concordamos com essa lógica. Realmente essa lógica você me convence de que ela é um pouco ilógica a partir do momento que numa democracia o poder vem do povo. E uma candidata, uma governadora eleita pela população, é a ele que deve se reportar e é com ele que deve tratar as coisas. Além disso, a Assembleia ela tem independência e autonomia em relação ao Legislativo. Qual Assembleia? Não a nossa, né? Não a do Espírito Santo. Porque vocês dividem as suas propostas em 3 eixos. A gente, na verdade, até agora praticamente preparou o terreno para entrar nesse assunto. E a gente vai abordar esse assunto dividindo 5 minutos para cada um desses eixos no próximo bloco, ok? Ok. Nós estamos conversando com Camila Valadão, ela é candidata a governadora pelo PSOL. Muito bem, voltamos. Eu continuo a entrevistar Camila Valadão, ela é candidata a governadora pelo PSOL. O PSOL tem uma proposta dividida em 3 eixos. O primeiro deles é a questão da participação popular, não é isso? Isso, exatamente. Antes, Giovanni, eu gostaria só de contextualizar um pouco. O nosso programa de governo, ele foi construído a muitas mãos, a partir do diálogo com diversos setores. Alguns candidatos, me parece que comprou, né, o programa de governo lá em alguma empresa. Exatamente, alguma empresa. Nós construímos em diálogo com vários setores, nos reunimos com professores, com trabalhadores da área da saúde, com pessoas que militam na área do transporte público, com servidores públicos. Ou seja, o nosso programa, ele tem o esforço de expressar as diferentes demandas no Estado do Espírito Santo e também dos diferentes segmentos, né? O primeiro eixo é poder ao povo. Como você mesmo já diz, significa participação popular. O que é isso? Dar ao povo, né? Dar ao povo a oportunidade, a possibilidade de discutir e decidir os rumos das políticas do Estado, seja a política econômica ou a política social. Então, convocar o povo à participação, a partir dos diferentes espaços, conselhos, audiências públicas, como pensar também em um Estado que utilize a democracia direta e não só representativa, né? Portanto, plebiscitos, referendos. Além disso, sem dúvida, a discussão do orçamento é algo muito importante para nós. Portanto, um processo de construção de um orçamento participativo de fato, real, né? E não aquele orçamento participativo onde o povo discute só 1% da verba do Estado. O orçamento separa-se 5% no máximo. Pois é, isso não é participativo de fato, né? E aí você, numa ação quase que de marketing só, separa 5%, no máximo 10% para que sejam participativos. E aí a população vai aos encontros, às reuniões e tudo mais, com a ilusão de que está votando ou decidindo coisas para todo o orçamento. Né? Exatamente, Vocês isso é uma ilusão. Queremos fazer diferente, porque como você mesmo disse, sem ilusão. Não vendemos ilusões, ao contrário, né, o nosso programa ele é bem real, ele não é, ele é ousado, mas ele é possível. Agora, dentro desses eixos, eu sei que tem uma visão a respeito da questão
da forma como se contrata gente, como se compra, como se faz compra pública, por exemplo. E há um desvirtuamento da Constituição Federal até quando se contrata muita gente no serviço público sem concurso público e quando se compra das mais variadas formas sem licitação. Exatamente. Vocês parece que querem que rever isso seja levado ao pé da letra, né? Isso. Esse é o segundo eixo do nosso programa, que é a ideia do Estado a serviço do povo. Então, para quem que esse Estado deve ter suas ações dirigidas? Para a população. Então, dentro desse eixo, nós discutimos a questão do serviço público no Espírito Santo, que é um quadro imoral. 42,6% dos servidores públicos no Espírito Santo estão ou em designação temporária ou são cargos comissionados, o que desvirtua completamente da lógica da administração pública, né? Então defendemos o fim desses cargos comissionados, o fim desses funcionários em designação temporária, que deve ser conduzido como exceção do Estado e não como regra, né? Então defendemos a realização de concurso público para servidor efetivo, de carreira, valorizado, bem remunerado, né? Que tem que ser um princípio básico da administração pública. E ainda dentro desse eixo, nós fazemos toda uma discussão em torno da política econômica do Estado. Portanto, propondo um redirecionamento dessa política que hoje atende os grandes empreendimentos, os grandes negócios, e nós achamos que ela deve estar a serviço da população capixaba, da produção local, no sentido de diversificar a nossa economia, né? Produzir as melhores mercadorias, empregar mais gente, né? Então a política econômica ela deve ter esse direcionamento do nosso ponto de vista. Uma outra prática muito comum é a terceirização de serviços, né? O que você acha disso? Totalmente contrários, porque a terceirização ela retira do Estado a titularidade da execução, a titularidade na execução dos serviços, né, na ação direta. O que isso significa? A gente repassa para a iniciativa privada. E aí nós acreditamos que a qualidade do serviço público, ela se dá com o servidor público efetivo, naturalmente valorizado, com respeito às suas funções e com condições adequadas para a realização do seu trabalho. E aí vem o terceiro eixo. O terceiro eixo, que é mais direitos e mais liberdades. Esse eixo nós apresentamos propostas nas mais diferentes áreas, portanto discutimos a questão da educação, da saúde pública, da mobilidade, que aí nós apresentamos uma proposta bastante ousada, que na nossa concepção não é só transporte, é mobilidade humana, ou seja, a necessidade da gente pensar a mobilidade das pessoas no âmbito do Espírito Santo, né? Inclusive incorporando a discussão da acessibilidade, das calçadas, ou seja, uma cidade melhor para se viver. Além disso, a discussão da segurança pública, que também na nossa concepção é segurança humana. Por quê? Porque a segurança tem que ter como foco a vida das pessoas, tem que ter como foco os direitos humanos e não essa lógica... Vocês são a favor da desmilitarização da polícia? Totalmente. No âmbito do Estado, não é possível desmilitarizar, porque cabe aí uma mudança, né, na nossa legislação. Nacionalmente, a nossa candidata à presidência da República tem pautado bastante esse tema e no âmbito do Estado nós achamos que é papel também do governante debater esse tema com a sociedade. Mas a humanização da forma como a polícia trata as pessoas, o cidadão, principalmente aqueles, né, nos bairros mais pobres, me parece que é uma coisa interessante que vocês têm defendido, né? Bastante. Nós temos chamado de ações desmilitarizantes. Então é um conjunto de ações em que nós redirecionamos o modelo de segurança pública, que vai desde a ideia da polícia comunitária, portanto uma polícia mais próxima à comunidade, que estabeleça ali não relações repressivas, mas relações de diálogo, de troca com essa comunidade, até o investimento aí na formação desses profissionais, na qualidade desse serviço também, porque querendo ou não, hoje são mal pagos, tem carga horária de trabalho, extensivas, né? Então rever também as condições desses trabalhadores. Além disso, queremos uma polícia mais inteligente,
Portanto, investir na inteligência da polícia é algo que nos parece mais adequado do que ficar tentando combater, né, ao grande crime organizado de forma ali no varejo, né? Queremos dar conta do atacado. Agora, voltando à questão da mobilidade, inclusive eu acho interessante que você usa o termo mobilidade humana e não mobilidade urbana. Mas nós convivemos com determinados traumas que tiram o sono e que tiram a paciência das pessoas, como isso que ocorre aqui na Terceira Ponte, pelo menos 2 vezes por dia, e de vez em quando o trânsito aqui na Grande Vitória principalmente acaba interferindo em boa parte do dia das pessoas. O que vocês pensam disso? Como é que isso deve ser tratado? Existem muitas alternativas lá fora que eu vejo que não são adotadas aqui, entendeu? E que são simples e mais baratas, mais em conta e até mais saudáveis. Giovanni, essa questão do trânsito, do engarrafamento aqui na região metropolitana tende a piorar. E só é possível competir com o transporte individual motorizado a partir de uma política de transporte público. E aí essa política ela precisa ser algo sério, que não é o que nós temos hoje, né? Portanto, é necessário um sistema de transporte público que dê conta da demanda e que desafogue, para que as pessoas deixem os seus carros em casa. E para isso a gente está falando em um ônibus que precisa atender 24 horas do dia, um ônibus que precisa ter diferentes rotas, portanto, abranger o estado como um todo, abranger em especial vários bairros da região metropolitana que acabam não sendo cobertos por linha de ônibus, né? E além disso é necessário ter qualidade, né? Não adianta achar que nós vamos competir com o transporte individual se no fim das contas ele acaba sendo mais vantajoso para o cidadão do que pegar um ônibus, porque pagar R$5 de passagem em pé, não ter opções de trajeto, não ter horário, né, nem para chegar e nem para sair, nós não conseguiremos competir. Você não acha que o modelo de contratação das empresas do Transcol é que acaba impondo esse tipo de situação humilhante a boa parte da população que anda ali engarrafada, digamos assim, dentro desses ônibus super lotados? Também. Acho que o modelo de contratação, o sistema de concessão como é hoje, é um equívoco. Além disso, acho que tem outros aspectos. A sociedade não participa da discussão da mobilidade, né? No entanto, que hoje nós não temos espaços no Espírito Santo que reúna sociedade e governo para discutir a mobilidade humana, né? O que nós temos é conselho de transporte que discute basicamente valor de tarifa. Isso não é sério. A política séria de transporte vai pensar a cidade como um todo. Uma coisa que tem crescido muito aqui no Espírito Santo e que eu particularmente acho interessantíssimo e acho que nós precisamos investir é o movimento em defesa das bicicletas. Né? A região metropolitana ela é pequena, né? Assim, do ponto de vista da sua quilometragem, inclusive, né? Então talvez investir em um sistema de bicicleta com ciclovias, ciclofaixas, inclusive pensando na possibilidade de criar, essa é uma proposta do nosso programa de governo, criar sistemas públicos de estação de bicicleta, né, onde as pessoas retiram a bicicleta em uma determinada localidade, depositam em outra, me parece ser algo viável. Mas é necessário ofertar outro tipo de transporte também, que não só a bicicleta. Né? Então nós achamos que a saída... Exatamente. Né? O transporte considerado mais inteligente do mundo está na América do Sul, justamente em Bogotá, criado por um brasileiro, e é uma experiência não muito adotada nas cidades brasileiras. E o interessante é que a sua proposta ela tem perfeita sintonia com o Transmilênio, que é o projeto lá de Bogotá. Que praticamente resolveu. É a cidade das bicicletas, com 400 quilômetros de ciclovia. Quero conhecer. Eu já estive na Holanda e aí é surpreendente, né? A bicicleta lá é o meio de transporte, assim, em absoluto, de amplíssima maioria da população. E é interessante que barulho de carro lá até assusta, porque são poucos, né? Então a bicicleta é um meio muito viável. Agora, parece que eu vou estar fugindo do assunto, mas não. Certas coisas não acontecem no Brasil porque há uma coisa que é um compadrio entre governo e empresários. E eu aqui não estou julgando ninguém, não é meu papel.
Como é que você vê esse convívio muito próximo e muito perigoso também? Como é que o pessoal vê essa forma de relacionamento entre governo e empresário? A gente vê isso de vez em quando nas páginas dos jornais, nas denúncias de corrupção, né? Vemos isso de forma muito crítica e muito problemática, inclusive, porque corresponde exatamente aos interesses do Estado, né? A que interesses o Estado serve? De uma ampla maioria da população ou desses que representam apenas 1%? Né, que aí a gente está falando dos grandes empresários. Engraçado que nesses 1% não está lá, muitas vezes, aquela pessoa que tem o seu pequeno empreendimento, porque essa, inclusive, nem é beneficiada por essa lógica de Estado. E o problema ele é anterior, ele começa no financiamento da campanha, porque o empresário ele investe na campanha para que depois, né, esse governante realize políticas que vão devolver para ele o valor investido. Então, por isso que para nós, algo muito importante é a discussão do financiamento público de campanha, para criar condições iguais no processo de disputa e minimizar. É óbvio que a gente não recebe, não só a partir do financiamento a gente resolve isso, né, mas minimizar um pouco essas relações entre o Estado, o empresariado, a elite que domina, né? Então, me parece que financiamento público é uma pauta, inclusive, para que possamos democratizar mais, aperfeiçoar a nossa democracia, que ainda é muito nova, né, e precisa ser aperfeiçoada. Camila Valadão, nós estamos no finalzinho do programa. Eu gostaria que você se dirigisse aos eleitores, ao cidadão capixaba que vai às urnas daqui a alguns dias para escolher o seu governador ou governadora, né? Governadora, pois é, espero que seja governadora. Quero dizer para vocês que a opção de voto no Espírito Santo, ninguém precisa votar nos mesmos, né? Nesses que já governam esse estado por 12 anos e que agora tentam se apresentar como futuro. Não vamos repetir o passado. Passado esse que, assim como eu sei, vocês também sabem, não melhorou em absolutamente nada as nossas condições de vida. Portanto, há uma opção séria no Espírito Santo, tanto para a governadora, quanto para o Senado e também deputados estaduais e federais. Por isso, peço voto na chapa do PSOL. Vote 50 para a governadora, 500 para senador e nos nossos deputados também. Obrigada. Eu agradeço a sua presença aqui, foi uma honra recebê-la aqui e ter a oportunidade de propiciar que os nossos telespectadores possam conhecer as suas propostas e fazer a sua escolha. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço. O ES News fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa conversa e isso tenha facilitado a sua escolha. Rede TV Espírito Santo, eleições 2014. ES News Especial. Oferecimento Restaurante O Mercador.